Parar. Olá, boa tarde. Aqui estamos reunidos no podcast No Seu Tempo, um podcast de Espiritismo e Espiritualidade. Vamos hoje iniciar o estudo do capítulo 19 do livro O Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e de autoria do espírito André Luís. Este livro, que temos vindo a estudar, tem sido simplesmente gravado com áudio. E nesta altura vou iniciar com vídeo, um stream. Espero que seja do vosso agrado. Eu farei tudo para que tudo corra do melhor. Mas antes de iniciarmos verdadeiramente o estudo do livro O Nosso Lar, neste capítulo 19 que vamos estudar hoje, vou fazer uma prece. A prece Caritas, uma prece muito forte, uma prece muito importante nestes momentos, nestes dias, nestas épocas que estamos a atravessar no planeta Terra. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos ver na fonte essa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grilo de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós o esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Uma prece muito forte, uma prece, como eu disse anteriormente, muito importante para os dias que hoje corremos aqui na Terra. Lembrai-vos que estamos num planeta de provas e expiações, já em mudança para o planeta regeneração. As provas, o nosso dia-a-dia, já vai ser um reflexo da separação do joio do trigo. Lembrai-vos disso. Lembrai-vos do que aqui fazemos. Interiorizai-nos sobre aquilo que queremos ser neste planeta e no futuro da nossa vida espiritual. É muito importante nestes momentos, mas vamos ao estudo do livro Nosso Lar. Capítulo 19. A jovem desencarnada. Peço desculpa ao ouvirem um som de passarinhos, mas eles estão soltos e cantam e batem as asas e fazem aquilo que querem aqui dentro de casa. Volto a repetir. Capítulo 19. A jovem desencarnada. Nervosa e abatida, perguntei à dona da casa: sua neta não vem à mesa para as refeições? Ensaiando palestra mais íntima. Esta pergunta de André Luís, aqui, neste início do texto deste 19º capítulo, ele pergunta porque Dona Laura mencionou que a sua neta estava em repouso, depois de ter regressado da Terra. Daí esta pergunta
Sua neta não vem às mesas das refeições? Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu Dona Laura. A tolinha continua nervosa e abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A irritação, a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Ora, aqui vou parar o texto e temos uma coisa que podemos refletir, no meu entendimento. Porque não trazer à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada e desgostosa? Eu acho que isto é importante para nós podermos perceber que, como nós já vimos anteriormente no capítulo 18, os alimentos da colónia são elaborados a partir de fluidos espirituais sob a situação mental direcionada de espíritos que lhe dão forma e características semelhantes às referências dos alimentos da Terra. Nessas condições, conduzem elementos de harmonia. No entanto, por sua natureza fluídica, podem ser modificados e corrompidos sob a ação do pensamento em desequilíbrio, mesmo que não seja intencional. Ora, aqui há uma parte importante na Gênesis, Allan Kardec, no capítulo 14, que eu gostaria de mencionar. Os espíritos atuam sob os fluidos espirituais. Aí não temos dúvidas. Não os manipulam como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. E aqui, algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, de outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. E aí está porque é que Dona Laura também não queria que a sua neta fosse sentar-se à mesa nas condições em que ela estava ainda. Mas continuemos. Há outra parte importante neste capítulo 14, no ponto 16. Sendo os fluidos o veículo do pensamento e podendo estes modificar-se suas propriedades, é evidente que eles se acham impregnados nas qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem, os fluidos espirituais, como as miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Mas aqui também nesta parte que eu li do capítulo 19 há uma coisa que eu acho que é importante nós falarmos. Porque no umbral a jovem teria permanecido em forte sonolência assistida? Bem, todos sabemos, o umbral é uma região espiritual de passagem obrigatória a todo o espírito que se encarna. Todos passamos por um umbral. Quer queiramos, quer não. O tempo e as condições de permanência dependem das necessidades de cada espírito, até que esteja em condições de adentrar em meio mais elevado. André Luís lá permaneceu por 8 anos, recordam-se no início deste livro, consciente e atormentado. Esta jovem, apenas 15 dias, em forte sonolência. Apesar disso e sem perceber, André Luís também recebia assistência do ministro Clarencio, como já vimos. Ora, aqui está uma parte importante no nosso lar, neste livro, nesta obra de André Luís que estamos a estudar, no capítulo 12. Recordemos, o umbral começa na costa terrestre. Isto dito por André Luís. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale de indecisão ou no pântano de erros numerosos. O dever cumprido é uma porta que atravessa no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinitivamente adiada. O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Ou seja, é uma espécie de zona purgatória, onde se queima as prestações, o material deteriorado das ilusões que o criatura adquire por atacado, menosprezando o sublime ansejo
de uma vida, de uma existência terrena. Vamos continuar no texto. Manifestei o desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Perguntou André Luís. A senhora Laura não se fez desentendida. Quando lhe dei a conhecer o meu desejo, dirigimos a um quarto confortante e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava na cômoda poltrona. Surpreendeu-me vivamente ao ver-me. Este amigo e Luísa, que é o nome da neta de Dona Laura, explicou a genitora de Lisias, indicando-me. É um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fintou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansado, observei. E aqui vou parar o texto. Então, porque mesmo à família, a jovem mantinha aquela aparência triste e doentia. Ou seja, vejamos, mesmo com a ajuda dos entes queridos, o espírito necessita de um tempo para reorganizar-se, as ideias e se adaptar às novas condições de existência. A princípio, a aparência física ainda se apresenta em seu perispírito, inclusive os aspectos das causas do seu desencarne. Isso é muito importante. E vou voltar aqui a Allan Kardec, ao Livro dos Espíritos, no comentário que faz à pergunta 165, por ocasião da morte, mencionando Allan Kardec, tudo a princípio é confuso. De algum modo, precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que entonteada, no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissolve a espécie da névoa que lhe obscura os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que segue à morte. Pode ser de algumas horas, também de alguns meses e também de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda vivem na Terra e se identificam com o estado futuro que os aguarda, são os que menos longa ela é, porém, é porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Ou seja, se nós já tivemos um conhecimento do que é a reencarnação, nós podemos passar menos tempo de umbral. Porque acreditamos. Porque interiormente já interiorizarmos que existe algo forte, que é o amor de Cristo, é essa força que nos vai fazer estudar a encarnação. É essa força que nos vai fazer compreender o que é a encarnação. E verão que a passagem para o umbral é muito mais leve. Primeiro, acreditem em si mesmo, para poderem acreditar nos outros. Voltando ao texto. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços demasiados cansativos. E Luísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe alguns traços profundos. Entretanto, não se pode expressar a tempo algum do otimismo e da coragem. Vi a moça a regalar-lhe os olhos muito negros, como que a reter a pranto. Mas em vão. O tórax começava a afogar-lhe, peço imensa desculpa. Ou seja, arfalha, como se costuma dizer, violentamente, e colocando o lenço ao rosto, não se conseguia conter em luzes angustiantes. Esta parte do texto também é importante nós falarmos do seguinte. Porque é que não se pode prescindir de tempo algum do otimismo e da coragem, como dizia Dona Laura? Bem,
Todos sabemos que os pensamentos otimistas que traduzem as boas perspectivas do espírito para as situações presentes e futuras são formas concretas de possibilidades reais de bem-estar e de harmonia, criando formas, pensamentos que atraem as boas resoluções do universo a seu favor. Nesta sintonia, o ser se prepara para a harmonia intimamente, mesmo diante de qualquer adversidade. Vejamos que, e quando é impulsionado pela coragem, reage às dificuldades, às dores inevitáveis do mundo, controla o medo nos instantes, nos momentos mais temerosos e desbrava-se caminhos através do esforço próprio. Ora, aqui eu gostaria de realçar no livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, sobre o otimismo. A princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e não a acreditar no êxito de experiências e informação. Cabe, neste caso, insistir e preservar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Logo, pois, é imprescindível começar a valorizar tudo aquilo que se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, assim libertando das construções negativas pessimistas. No novo hábito de se irá implantando lentamente no subconsciente, através de direi, não através, mas até tornar-se parte integrante do comportamento. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. E sobre a coragem, o que é que diz Joana de Ângeles? Bem, o apóstolo Paulo estava tão certo do valor do despertamento da consciência que, em memorável carta aos Efésios, conforme se encontra no capítulo 5, versículo 14, mencionou: despertar, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Isso porque o sono é forma de morte, de desperdício de oportunidade educativa, esclarecedora, terapêutica, enriquecedora. E nesse sentido, quando se está desperto, Jesus o esclarece, a fim de que avance de uma forma corajosa na busca do alta identificação. Todos os triunfadores foram e são pessoas despertas para a sua atividade, o seu compromisso para com a vida, conscientes do próprio valor, sem as covardias, as fugas psicológicas de autodesvalorização, de autopunição, desfraldando a bandeira, digamos, da coragem. Partem para a batalha a que se entregam, superando os vícios, desenvolvendo as virtudes no campo imenso que é a consciência. Os seres humanos caminham sob o jugo da insegurança pessoal diante da vida, aclimam-se às regiões das sombras, quando aí se refugiam para lamentarem os limites que se comprazem, temendo tomar decisões que os libertariam, mas que, por outro lado, exigem o esforço, o sacrifício e a coragem para não desistir. Começando essa batalha nova a de conquistar os passos de evolução, mesmo sob conflitos perturbadores, dá-se o primeiro passo que logo será seguido por outros, até ao momento em que o prazer de ser livre, de se tornar desafiador para a mais audaciosas realizações. Ninguém, portanto, aspira a vencer aguardando que os outros realizem um esforço que lhe cumpre desenvolver, porque a conquista é pessoal e intransferível, não havendo lugar para fraude ou enganos. Ora, aqui vejamos, Dona Laura volta a dizer: tolinha, disse meiga senhora
abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Estas impressões são o resultado da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que a tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo e que, de modo algum, está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deverás habituar-te a essa convicção, dizia Dona Laura. Então, mas vou parar aqui o texto. No estado desta jovem, não é demais doloroso ouvir estas palavras tão sinceras? Meias verdades, mentiras brancas. Nunca serão a verdadeira. O pretexto de não magoar, não expor as pessoas, foge do que é moralmente correto. Seria mais simples e natural se não precisássemos usar subterfúgios para escapar à ideia clara e precisa, sempre com respeito e amorosidade. A veracidade é a luz libertadora a que pode chocar e decepcionar a princípio, mas que conduz o pensamento ao caminho reto da compreensão das coisas como são, fortalecendo os sentimentos de aceitação e as relações de confiança e entendimento. Pois também no mesmo livro que falei anteriormente de Joana de Ângeles, Vidas, Desafios e Soluções, ela menciona: tornou-se tão habitual o fenómeno da distorção de factos que se criou a imagem da chamada mentira branca. Isto é, aquela de caráter suave, que não prejudica, por menos intencionalmente, e evita situações que poderiam tornar desagradáveis caso for dita a verdade. A face da verdade é transparente e nunca deve ser ocultada. A verdade deve ser ministrada com naturalidade, suavemente, sem alarde, sem imposição, mas também sem ser falseada, sem perder a força do seu conteúdo. Isto é muito importante. E também, porque que seria que como menciona Dona Laura, estas impressões são o resultado da educação religiosa deficiente, como ela menciona no texto. Bem, muitas religiões e filosofia auxiliam os homens nas questões de transcendência do ser, no entanto, sem esclarecê-los sobre a vida que nos espera após a morte do corpo físico. A doutrina espírita é um consolador prometido, que além de revelar com riquezas os detalhes, as condições que os aguardam, ou seja, os colocam em relação com os que já lá se encontram. Ou seja, o esclarecimento da doutrina espírita é muito importante. E vejamos o comentário de Kardec na pergunta 148 do Livro dos Espíritos. A religião nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem e o mal que houvermos feito. Que venha ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Será uma vida de fanático, numa contemplação interna, sem outra ocupação mais ou menos do que cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá a última significação, mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde é o legaço da aflição? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê neste outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou lá para nos dar informações. É erro pensar assim. E a missão do Espiritismo é precisamente nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, mas pelos factos. Graças às comunicações espíritas, não se trata de mais de uma simples presunção de uma possibilidade, com o qual se criam à vontade que os poetas embelezam
com as suas ficções ou pintam de enganadoras imagens alegatórias. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, nos deixam assistir, por assim dizer, a todos os acontecimentos da nova vida que lá vivem e mostram-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso algo de anti-religioso? Muito pelo contrário. Pois os incrédulos encontram aí e lá a fé. E os mornos a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilações, não vacilam, mas vacilantes esperanças, digamos assim, se revigorem. E para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Voltemos ao texto. Senhora Laura continua. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou. Admitamos que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesse envolvido nesse particular? Não lhe faltam amizades carinhosas. Na colaboração fraterna, para que te equilibres aqui. E se me amas de facto, o rapaz deve procurar a harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, a tua mãe não tarda a chegar. Vou parar aqui o texto. Peço desculpa pelo meu ringneck está-me a chamar a atenção pelo barulho que ele faz por vezes. Está perto agora e chamando-me a atenção, quer brincar, mas eu vou continuar com o texto. O que significa, nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Admitamos que viesse forçando a lei. Esta questão de Dona Laura, a influenciação obsessiva espiritual pode até acarretar o suicídio encarnado. No entanto, obsessor e obsediado sofriam as consequências do que provocaram contra as leis naturais. Vejamos que na Revista Espírita de 1858, sobre obsidiados e subjugados, a influenciação obsessiva espiritual pode até acarretar o suicídio do encarnado. No entanto, obsessor e obsidiado sofriam as consequências do que provocaram contra as leis naturais. Vejamos no Céu e Inferno, Allan Kardec, na parte 2, capítulo 5, um apontamento de Antoine Bell. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? E a resposta é esta: certamente, pois a obsessão de si mesma já é um género de provação, pode revestir todas as formas, mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do livre-arbítrio e, consequentemente, aí está em si o ceder ou resistir às sugestões que se submetem. Na pergunta 944, no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ele faz a seguinte questão aos espíritos superiores. O homem tem o direito de retirar a sua vida? E a resposta dos espíritos superiores é não. Esse direito só cabe a Deus. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Muito importante este apontamento da questão 944 do Livro dos Espíritos. Porque, vejamos, nós sabemos o sofrimento que acarreta quem faz o corte da vida sem cumprir o tempo que estava previsto. Ou seja, os suicídios. Eu não falo dos acidentes, porque os acidentes é uma coisa diferente. O acidente pode não ser provocado de forma para cortar a vida, mas o suicídio é. Isso acarreta de tal forma
muitos problemas ao espírito. O espírito vai passar décadas, anos e muito mais para conseguir então voltar à vida espiritual de uma forma crescente, de uma forma em que se possa evoluir. Até lá há muita culpabilidade, há muita negação a Deus, a Cristo, às leis naturais. E é muito difícil. É a pior forma do espírito que pode fazer é cortar a sua própria vida. Porque as exigências vão ser tão grandes, tão profundas, tão longas, se qualquer um de nós, se todos nós soubéssemos o que isso acarreta, não iríamos fazer, de certeza absoluta. Há que acreditar em Deus. Há que acreditar em Jesus. Há que mudar o seu íntimo. A forma íntima. Mudarmos a nós para podermos ajudar os outros. A poder encaminhar os outros. E se isso não acontecer, se nós simplesmente acarretarmos com os problemas, dizendo que a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, não estou a ficar a fazer nada, a culpa é minha, não estamos a querer evoluir, antes pelo contrário, estamos a querer estagnar. E o suicídio é isso, é uma estagnação do espírito, por muito tempo. Voltando ao texto, porque a avó, neste caso Dona Laura, aconselha, se amas de facto o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Ora, aqui está um ponto que eu acho que é interessante falarmos neste, que Dona Laura falou agora aqui, nesta parte do texto. Opção não é amor, pois o amor verdadeiro é paciente e harmonioso, é altruísta e requer renúncia visando o bem do ser amado, auxiliando com equilíbrio sempre que é necessário. Ora, aqui está uma coisa que é extremamente importante. E também é importante eu mencionar Emmanuel no livro Leis do Amor, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 5, onde fala sobre a opção. Qual a solução mais simples ao problema da opção? É a pergunta. E a resposta: consagremos a construção do bem de todos, cada dia e cada hora, porquanto caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, sejam eles encarnados ou desencarnados, será sempre uma questão de escolher. De escolha, digamos assim, e de sintonia. Não esqueçamos isto. Mas voltemos ao texto. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise das lágrimas. De onde você é? E Luzias, interroguei. Neste caso, interrogou André Luís. A mãe de Luzias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la. Desembaraçando-se, logo após longos instantes em que se enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu, do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias e está com os seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Ora, vão aqui parar. Que tempestades é que André Luís se referirá? Ele fala, quando ele menciona tempestades, ele está a falar daquilo que passou, dos tormentos que vivenciou nas regiões umbralinas. Se lembrarmos o nosso lá no capítulo 1, onde André Luís menciona, estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e que, no entanto, meus pulmões expiravam a longos exaustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? É impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doendo nas grandes curas de horror. Isto é o que menciona André Luís. Realmente, estas tempestades é exatamente isso. Mas voltemos ao texto. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quando tem sofrido.
8 meses luta contra a tuberculose, apesar dos tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia da minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo. É indescritível. Ora, ora, não diga isso, observou Dona Laura a sorrir. Na terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas enfrentando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. Isto é pura realidade. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu tenho uma situação física, de certa forma grave, no qual estive num centro de recuperação onde vi muita gente pior do que eu. Eu, na altura, pensava que as minhas dores eram o máximo, que não conseguia aguentar as dores, que não conseguia aguentar o sofrimento, que não conseguia fazer isto ou aquilo. Mas quando estive nesse centro de recuperação, que foi em Arroitão, exatamente, eu comecei a sentir realmente que existe pessoas em pior estado do que eu. Que existe pessoas que não fazem nem um pouco daquilo que eu faço, consigo fazer ainda na minha vida. Afinal, para que alimentar-me? Isto é exatamente o que a Dona Laura diz. As situações verdadeiramente cruéis, comparando-as às nossas experiências. Porque, neste caso, ela estava mencionando que existem situações muito piores. E existem, na realidade. E nós só as percebemos quando temos à frente. Quando temos sob os nossos olhos. Que existem situações piores. Porquê lamentarmos tanto? Porquê demonstrarmos que somos desculpem a expressão, os calimeros? Se recordam do calimero. Quando há situações piores do que as nossas. A experiência traz-nos isso exatamente. Traz-nos essa compreensão e faz-nos ultrapassar as coisas de uma forma mais suave. Uma forma mais forte. Com mais entendimento. Mas voltemos ao texto. Vamos refletir. Na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Isto que eu estava aqui a mencionar, mas que eu estava aqui a descrever. Isto também, vejamos, a nossa dor dói à gente. Enquanto a dor dos outros não nos atinge. Essa é a pura realidade. No entanto, através do olhar piedoso, podemos nos envolver inanamente e deslumbrar até ao nosso redor sofrimentos muito maiores do que os nossos, que nos colocam no lugar dos outros, que os nossos, nos colocando no lugar dos outros, prestando a nossa solidariedade e caridade. Dessa forma, diminuímos a importância de nossas próprias desaventuras. E fechamos. Como por exemplo, o meu exemplo, claro, quando compreendi onde estava, quando compreendi o que via, eu consegui perceber que os outros precisavam de mim. E tornei-me amigo de muitos deles. E ajudava-os a dar café, tirar café. Ajudava-os a pôr de um lado para o outro, dentro das minhas possibilidades. Isso fez-me ganhar uma força interior tão grande que nem imaginam. Um outro aspecto essencial para nos amenizar a dimensão da própria dor é encarar todos os conhecimentos da vida terrena sob o ponto de vista da vida espiritual, que é a nossa própria vida. Esta é a pura realidade. Ao compreender que a passagem física é transitória e a necessidade de aprimoramento espiritual, conseguimos aceitar com maior resignação a bênção dos sofrimentos que nos faz crescer como espíritos que somos. Mas eu gostaria de realçar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 17, este apontamento. Domando em vocês o egoísmo e o orgulho, aqueles que expõem sua alma à humildade, ao sofrimento mais apropriado a fazer que aumentem. A beneficência e o amor ao próximo é a piedade. A piedade que nos comove até às entranhas à vista dos sofrimentos de irmãos, que nos conduz
a entender, a mão a eles para socorrê-los e arrancar lágrimas de simpatia. Piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo e de desprendimento. Essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência a que toda a sua vida o Divino Messias praticou e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Este apontamento de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo é muito bonito e envolve tanta coisa importante da nossa vida. Continuando, no capítulo 7 e 13, André Luiz menciona... desculpem, Kardec menciona no Evangelho segundo o Espiritismo. Peço imensa desculpa. O Espiritismo amplia o sentimento que lhe rasga novos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz dos instantes que vivemos na Terra único e frágil eixo de porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que combina todas as existências de um mesmo ser, todos os seres em um mesmo mundo e seres de todos os mundos. Permite assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. O homem pode suavizar, aumentar o amargo das suas provas, conforme o modo como encara a vida terrena. Tanto mais sofre, quanto mais longa se afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pela ótica da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corporal. Ela a vê como um ponto de infinito, compreende a sua curta duração e reconhece que esse penoso momento terá passado rápido. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Contrariamente àquele que apenas vê a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo. Voltemos ao texto. Acho que ficou esclarecida esta parte. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso lhe dá que pensar, acentuou a alterada. E acreditas sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com entonação com palavras de carinho. Observei o teu noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo o corpo reduzindo a destroços, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. O amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que se refere à união conjugal, quando puderes excursionar às esferas do planeta em nossa companhia, já o terás encontrado, casado com outra. Ora, aqui, parando aqui o texto, o que é o amor iluminado, como menciona? Bem, evoluindo o espírito, vai depurando os sentimentos, até atingir um amor iluminado. O amor elevado, que completa o ser em sua plenitude. O amor fiel e liberto, que o liga a tudo e a todos. Este é o amor iluminado. Admirando por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a doente em recuperação como portar-se diante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lesias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, não tentes mentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas
A senhora Laura insistiu, muito meiga. Não te recordas de Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota. Quando o médico anunciou de caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolver-se em vibrações mentais diferentes. Agora que estás aí, não demorarão muito as resoluções novas. Então, estamos aqui nesta parte do texto que eu acho que é importante. É permitido aos espíritos conhecer os factos e as verdades. Vejamos. Os espíritos têm acesso aos factos de acordo com a utilização de informações. Com a utilidade, não é utilização, perdão, utilidade das informações. E conforme a sua evolução, como é óbvio. No caso de Luísa, a avó estava-lhe revelando o conteúdo de informações substanciais à assimilação da situação, sua capacidade de compreensão e de reequilíbrio. Era o que a avó estava a fazer. E vejamos esta parte que é importante no livro dos médios, um livro que todos deveríamos ler com muita atenção e estudá-lo, não ler, estudar. Allan Kardec, no item 267, no 15º, os bons espíritos são muito respeitosos no tocante às atitudes que se tenha que aconselhar. Qualquer que seja o caso, mesmo nunca deixando de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudência pela prudente reserva, que guardam sobre todos os assuntos que possamos trazer comprometido com compromissos, comprometimento. Isto às vezes as palavras fogem. E voltemos ao texto. Ah, que horror, vovó. Horror porquê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Tens noivo, o teu noivo é homem comum. Não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é atributo de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo. Mas por agora é preciso entregá-lo às experiências que necessita. Não conformes, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. Ora, aqui, esta parte do texto eu acho que é importante nós refletirmos. O que é que significa? Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é panágio de cada um. O que é que Dona Laura queria dizer com isto? No meu entender, ninguém muda ninguém. O outro só muda por vontade própria, quando reconhece os seus erros e entende a razão para as suas mudanças. Só aí. De outra forma, ninguém muda ninguém. Eu não posso moldar alguém que eu quero da minha forma. Alguém que me quer não pode moldar-me da forma que ela quer. É assim a vida. É lógico. Mas no livro dos Espíritos de Allan Kardec, na pergunta 919A, onde menciona o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E quem diz isto é Santo Agostinho. Voltando ao texto, a senhora Laura, todavia, sorriu e falou, cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz sempre será tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava extremamente surpreendido. E Luísa, desabara em soluços. A bondosa senhora percebeu uma intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milénio de egoísmo milenário, como sim, digamos que é mais correto, egoísmo, da nossa persistente
vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Ora, aqui está uma parte muito importante do texto, que daí eu ter parado agora, para refletir, porque o sofrimento de Heloísa nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Eu acho que esta parte é importante refletirmos e eu vou tentar esclarecê-la. A humanidade ainda se movimenta em sua história de egoísmo e de vaidade, onde se tratam pessoas como propriedades, motivo de disputas e de orgulho. Infelizmente é assim, mas vejamos algo que também pode nos ajudar a esclarecer esta reflexão que eu mencionei. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 13, o duelo, onde ele menciona: ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceitou. Não será isso? Não, só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reimprimir. Porque não basta interditar o mal e subscrever o bem. É preciso o princípio do bem e o horror do mal morrem. Não digo morrem, que morem no coração do homem. Porque é só assim que conseguimos compreender isso. Voltando ao texto, para o final do texto, deste 19º capítulo, que se chama A Jovem Desencarnada. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Elisias convidou novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentar-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente esgotada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente coceiro julgou melhor situá-la ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito meu agrado, porque a minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Ora bem, chegamos aqui ao final deste 19º capítulo, mas eu gostaria de refletir sobre esta última parte, porque, a rigor, o lugar dela seria em qualquer de nossos hospitais. Entretanto, o assistente coceiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Esta frase, que menciona a Dona Laura, porquê? O que é que isto originará? É assim, como já vimos na erraticidade, a aproximação dos espíritos ocorre por sintonia e interesses comuns. O estado de Heloísa requeria cuidados hospitalares. Mas a avó, digamos assim, teria competências para ministrar, e também a senhora Laura possuía merecimento para reunir a família na amorosidade daquele lar espiritual onde ela vivia. Eu acho que chegamos ao fim, e como eu estava a dizer, foi só esta pequena reflexão sobre esta última parte do capítulo. Eu acho que este capítulo é muito importante e traz-nos ensinamentos muito importantes. Ensinamentos que nos levam a refletir muitas situações que nós temos aqui na vida terrestre. E eu acho que é importante nós termos essa reflexão. É importante nós alterarmos intimamente para que, quando chegamos ao mundo espiritual, tenhamos um conhecimento das situações, digamos que consigamos impor os nossos conhecimentos, o nosso amor próprio, o nosso amor a Deus, o amor às leis naturais, que são as leis divinas, não são as leis dos homens. E o amor é algo que não é fácil de conseguir.
Mas só se consegue quando nós estivermos bem com nós próprios. Quando nós tivermos amor próprio, amor em Deus. Acreditamos na vida espiritual, acreditamos no nosso futuro, acreditamos na nossa evolução. Pensem nisso. E dentro de um par de dias voltarei para o estudo do 20º capítulo do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esta, como mencionei, foi a primeira transmissão em vídeo. Espero que tenha sido do vosso agrado. Tive imensos problemas durante a semana, não consegui transmitir, as transmissões não correram bem. Espero que esta corra bem e que tenha ajudado a compreender. Tenha ajudado a compreender não somente este capítulo, mas também dar luz, uma pequena luz, sobre aquilo que é a nossa vida na Terra e a nossa vida espiritual, a verdadeira vida. Então, até breve. Obrigado por estarem comigo.